que está no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, vamos ler no capítulo 1. Evangelho de Lucas, nós vamos ler no capítulo 1, alguns versículos, a partir do versículo de número 5, o santo texto que servirá de base para uma reflexão que faremos. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, está escrito: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Ele era da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte. O crente também tem sorte, não é? Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava do lado de fora do templo, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, temeu, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Amém? O Evangelho de Lucas possui características marcantes. Ele foi escrito por Lucas, que era um médico grego, e que, segundo a tradição e testemunhos dos pais da igreja, chegou ao conhecimento do Evangelho, muito provavelmente através do ministério do grande apóstolo Paulo. Mas esse Evangelho não é marcante apenas por causa do seu escritor, mas principalmente pelo seu conteúdo, que demonstra empenhadamente que Jesus veio para salvar os perdidos, os doentes e os marginalizados. Os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, sofriam nesse sentido e nesse contexto o desprezo da comunidade hebraica, assim como outras classes sociais naqueles dias. Mas Lucas, um não judeu, um gentil, ao ser iluminado pela maravilhosa graça, compreendeu que a obra de Cristo alcançava a todos os seres humanos, mas principalmente os improváveis da terra. Por essa razão eu digo aos irmãos que este Evangelho é o Evangelho dos improváveis. E ele começa contando a história de um casal improvável, Zacarias e Isabel. De modo objetivo, a Bíblia diz sobre eles no versículo 6, um dos versículos que lemos, versículo 6 do capítulo 1, que ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas
apesar de uma vida inteira de fidelidade, apesar de uma vida inteira dedicada ao cumprimento, à vivência dos mandamentos e preceitos de Deus, o versículo 7 do capítulo 1 diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Não bastasse isso, neste momento já eram avançados em idade. A história de Zacarias e Isabel está cheia de lições poderosas, lições profundas que não só podem, como devem ser aplicadas à nossa realidade de vida espiritual. E eu gostaria de convidá-los a uma jornada de exploração dessas lições e verdades, sendo a primeira delas esta: fidelidade não priva absolutamente ninguém de dificuldades. Quando nós lemos a história do casal fiel, Zacarias e Isabel, se torna evidente a verdade de que fidelidade não garante uma vida de facilidades. Uma vida inteira de fidelidade, uma vida inteira vivendo os mandamentos, uma vida inteira cumprindo os preceitos de Deus, não garantiu a este casal uma jornada fácil. A Bíblia diz que Isabel era estéril, e isto é muito forte e muito importante. Ao longo da história, Deus escolhe muitas mulheres estéreis, e na cultura judaica a esterilidade era vista quase que como uma maldição. Mulheres estéreis eram desprezadas, desprezadas em vários níveis, desprezadas pela sociedade, desprezadas pelos maridos, e muitas vezes descartadas até pelas próprias famílias. Isabel era estéril. Esse casal carregava sobre si o peso de uma dor silenciosa. Esse casal carregava sobre si o estigma, a marca da esterilidade, apesar da fidelidade. Eles enfrentaram na sua caminhada o desafio de lidarem com este gigante, com essa dificuldade imensa. Eram caracterizados e conhecidos por serem o casal fiel, mas estéril. Deus os amaldiçoou. Mas aprendemos com Zacarias e Isabel que, ajustando a visão, é possível perceber que as dificuldades fazem parte do plano de Deus para nós. As dificuldades fazem parte daquilo que Deus estabeleceu para nós. E essa é uma verdade difícil de assimilarmos, principalmente nos dias em que vivemos, em que se nos é apresentado um evangelho que promete uma vida fácil. A proposta do falso evangelho neste tempo é esta: você está cansado de sofrer? Venha a Cristo e o sofrimento termina. Mas a verdade é que a vida de um verdadeiro discípulo de Cristo é marcada por dificuldades, desafios, provações, adversidades. As dificuldades fazem parte do plano de Deus para nós, e nesse sentido elas operam como ferramentas divinas. Agora, a pergunta que insurge é: para quê? Para que Deus inclui na nossa caminhada as dificuldades? Para que Deus inclui na nossa caminhada as dores?
Para que Deus inclui na nossa caminhada as provações, as privações? Qual o sentido disto? O que a Bíblia diz sobre isto? Em primeiro lugar, compreenda que as dificuldades operam como ferramentas pelas quais Deus nos molda. As dificuldades nos moldam, é por isso que Deus as inclui no plano que estabelece sobre nós. E Deus as utiliza para nos ajustar. A dificuldade não é um sinal de abandono, é uma oficina de transformação. Quando você é submetido à dor, quando você é submetido à escuridão da prova, à escuridão da tribulação, Deus certamente deseja ajustar alguma coisa em você. Deus certamente deseja aprimorar alguma coisa em você. O apóstolo Paulo é talvez a figura bíblica que mais consolida a teologia da formação do caráter de um crente através do sofrimento. Pois eu diria que um dos propósitos de Deus estabelecidos para a vida de Paulo foi o sofrimento. Deus o escolheu para sofrer. Imagine isso. Ser escolhido por Deus para sofrer é possível? É possível. No capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos está escrito: Deus fala com um homem chamado Ananias. E ao falar com Ananias, lhe dá uma ordem: Ananias, vá até uma rua chamada Direita, na casa de um homem crente chamado Judas. O que eu farei lá, Senhor? Lá na casa de Judas está Saulo, o matador de crentes, ele mesmo. Eu o encontrei. Ele está cego. Ele passou alguns dias orando. E eu apareci para ele numa visão e mostrei você para ele. Eu, Senhor, você. E eu te mostrei orando. Eu te mostrei a ele, você impondo as mãos sobre ele e o abençoando. Ananias não compreende porque o currículo de Paulo era terrível. Um assassino de crentes, um perseguidor de crentes, arrastava mulheres crentes pelos cabelos, apedrejava homens crentes. Ananias não compreende, mas no versículo 15 e no versículo 16, a palavra de Cristo esclarece a mente e o coração do seu mensageiro. Está escrito: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E agora vem o fechamento do plano de Deus sobre Paulo: e eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus escolheu esse homem para sofrer. As dificuldades fazem parte do plano de Deus para a sua vida. É por isso, irmãos, que Paulo escreve sobre o sofrimento como ninguém. Algumas das mensagens mais inspiradoras sobre esperança em meio à dor, à tribulação e à dificuldade, escritas no Novo Testamento, foram escritas por Paulo. Paulo conhecia o sofrimento pelo lado de dentro. Paulo conhecia as entranhas do sofrimento. Por isso ele escreve sobre o que significa o sofrimento na vida de um verdadeiro crente como ninguém. E na sua segunda carta aos Coríntios, ele escreve no capítulo 4, a partir do versículo 17, sobre o sofrimento, as seguintes palavras: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz
Tem muita coisa aqui nessas palavras. Primeiro, a ousadia de Paulo. Paulo é tão íntimo do sofrimento, que ele se refere ao sofrimento chamando-o de leve e momentâneo. Segunda coisa, Paulo diz que o sofrimento é produtivo. Glória a Jesus por isso. Porque a nossa leve e momentânea, que ousadia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, provação, dificuldade, é produtiva. Mas para quem? Para nós, diz ele. A dificuldade a qual Deus te submete tem um propósito. Não para o seu vizinho, tem um propósito para você. Não para a sua família. Se Deus te submeteu ao calor da provação, Ele tem um propósito a ser produzido na sua vida. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação. E é possível entendermos isto quando nós não atentamos nas coisas que se veem, mas que nas não se veem. Duas expressões merecem a nossa observação aqui: tribulação, provação, dificuldade e peso de glória. A palavra tribulação aqui vem do grego tipsis, que significa pressão. Já sentiu pressão? Já se sentiu pressionado? Mas além disso significa opressão. Já sentiu-se oprimido? Além disso significa aflição intensa. Já se sentiu aflito? Angustiado? Apertado? Essa expressão era geralmente utilizada para se referir ao trabalho que era feito por aqueles que extraíam da uva o suco pelo esmagamento, feito com os pés. A uva era submetida à pressão dos pés de alguém que a esmagava. Mas não era em vão, porque a pressão extraía dela o que havia de melhor, o suco precioso. Peso de glória, baros doxes, quer dizer algo denso, algo massivo. Irmãos, é isto que a dificuldade produz para nós. Não é algo pequeno, não é algo que pode ser removido facilmente, não é uma fé que facilmente esfria, apaga, não é uma fé que é levada por qualquer vento, é uma fé poderosa, que avança, que permanece, que prossegue, que vence. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é justamente isto: a dor presente, o sofrimento presente, a dificuldade presente está produzindo em nós algo que é valioso, massivo, algo grande, algo avassalador. A dificuldade não é permitida por Deus para a sua destruição. Eu vim como mensageiro do céu dizer a alguém que precisa ouvir: enquanto Deus te prova, Ele te fortalece. Enquanto Deus te prova, Ele te faz crescer. Enquanto Deus te prova, Deus te amadurece. Enquanto Deus te prova, os teus músculos espirituais crescem. Creia, chegará o dia em que você olhará para trás e dirá assim: valeu a pena aquela dor, valeu a pena aquela dificuldade.
valeu a pena aquele sofrimento. Hoje eu estou mais crente do que eu já fui. Hoje eu estou mais firme do que eu já fui. Quem compreende a linguagem do Espírito esta noite, por gentileza, educadamente, se você assim quiser, é claro, diga para o seu vizinho: a dificuldade não é para te matar, é para te fortalecer. Diga para esse crente aí: a dificuldade não é para te matar, é para te fortalecer, é para te fazer crescer. E aí você está me ouvindo e pensando: tá, mas e como isso pode ser aplicado na esperança que eu tenho com relação ao meu novo ano? Eu vou explicar para você. Em 2026, Deus te fará crescer. Você crê nisso? Em 2026, Deus te fará produzir. Você crê nisso? Em 2026, Deus te fará avançar. Você também crê nisso? Mas esteja atento. O meio de Deus pode ser o sofrimento. O meio de Deus pode ser a dor. Portanto, se for a dor, quando a dor chegar, lembre-se do que você está ouvindo esta noite. Se for o sofrimento, quando o sofrimento chegar, lembre-se do que você está ouvindo esta noite. E ao invés de dizer: Deus, por que eu sou tão fiel, eu sou tão certinho, eu estou fazendo tudo de acordo, porque essa dor eu não mereço. Lembre-se do que você está ouvindo hoje. Se a dor chegou, é porque ela te preparará para viver o extraordinário. É porque ela te preparará para viver as promessas. Levante as mãos, abra a boca e dê um brado de glória a Jesus, por gentileza. Zacarias e Isabel foram provados por anos, mas permaneceram crentes. Oh glória! Eles não se afastaram do templo. Ah, irmãos, que imagem linda é esta! Um casal crente a vida inteira. O céu não aliviou para eles. Oh. O céu não aliviou para Zacarias e Isabel. Mas no final da vida deles, você os encontra no templo. O céu não aliviou, mas quando Lucas encontra Zacarias na história, ele está no templo. Ele está servindo. Ele está exercendo o ministério. Quantas vezes você quis largar tudo por causa de uma dor de dente? Quantas vezes você quis largar tudo por uma noite difícil? Esse casal sofreu uma vida inteira. Mas quando já estavam avançados em idade e Lucas os encontra na história, eles estão servindo, adorando e oferecendo. Isso é entender que Deus tem propósitos nas dificuldades. A segunda lição que a história de Zacarias e Isabel nos ensina, a primeira é esta: fidelidade não lhe garantirá uma vida fácil. Deus pode te submeter a dificuldades, mas nunca sem propósito. Essa é a primeira lição. A segunda qual é? Guarde isto. A segunda lição que a história de Zacarias e Isabel nos ensina é que um culto pode mudar a sua história. Um culto pode mudar a sua história. É por isso que você não pode menosprezar o culto. Não menospreze o culto. Um culto basta.
Em um culto Deus pode mudar completamente o rumo da tua história. É o que o texto diz, versículos 8 e 9 do capítulo 1. E aconteceu. Essas expressões de Lucas, irmãos, não sei se para você, mas quando eu leio essa expressão de Lucas dizendo assim, e aconteceu, cria na minha mente uma imagem de normalidade. Está tudo normal. É mais um dia. E aconteceu, é mais um dia. E aconteceu, é mais um culto. Que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, está tudo certo, tudo sempre como foi. Na ordem da sua turma, está tudo em ordem. Segundo o costume sacerdotal, tudo de acordo, nada diferente, nada fora do lugar, tudo como sempre foi, todos os outros dias. Mas aquele dia não era, ou não seria mais um dia. Aquele culto não seria só mais um culto. O que aconteceu? A virada do texto está aqui. Repita após mim, por favor, em alto e bom som, dizendo: coube-lhe. Com mais ânimo, diga: coube-lhe em sorte. Diga para o seu vizinho assim: o crente tem sorte. Diga para ele aí. O crente tem sorte. E a sorte do crente não é o tigrinho, não. A sorte do crente não é a Mega Sena. A sorte do crente tem um nome. O Senhor é a tua sorte. O que muda a vida de um homem, o que vida muda de um crente, o que muda a vida de um crente, não é uma jogada acertada em uma aposta, não é um número do bingo, não é uma sequência da Mega Sena, não. O que muda a sorte do crente é o Senhor. O que muda a vida de um crente é o Senhor. O que muda o rumo da vida de um crente é o Senhor. Coube-lhe em sorte. Irmãos, naquele dia Deus havia marcado algo para a vida de Zacarias. Naquele culto Deus havia decidido que as coisas mudariam. Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para fazer um culto. Glória a Jesus. Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um culto. Parecia tudo normal, parecia mais um culto, parecia mais um dia, mas naquele culto a história de Zacarias mudou. Não menospreze este culto. Talvez hoje seja a noite em que a tua vida mudará para sempre. Deus pode mudar a tua história neste culto. Deus pode mudar o rumo da tua vida neste culto. Você chegou aqui pensando: é mais um domingo, é só mais uma festa, é só mais uma conferência, é só mais um encerramento. Você está enganado. O céu se abriu sobre a tua cabeça e Deus está dizendo: vai acontecer alguma coisa. Eu estou movimentando. Oh glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Pegue na mão de quem está à sua direita aí, pegue na mão de quem está à sua esquerda.
Não solte a mão do irmão da direita e não solte a mão do irmão da esquerda. Diga assim para o da direita: Deus pode mudar a tua história nesse culto. Diga para o irmão da esquerda: Deus pode mudar a tua história nesse culto. Não solte a mão dele, levante um pouco as suas mãos aos céus. São 20 horas e 25 minutos. E eu quero convidar aqueles que creem que em um culto Deus pode fazer coisas eternas, para de mãos erguidas, abra a boca e por pelo menos 1 minuto enche esta casa de adoração. Agora vai, abra a boca. Abra a boca. Quem tem glória a Deus, diga glória a Deus. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem tem uma palavra de louvor, comece a louvá-lo agora. Quem tem uma palavra de exaltação, comece a exaltá-lo agora. Quem tem uma palavra de engrandecimento, comece a engrandecê-lo agora. Porque quando a bênção apostólica for liberada e você sair da porta do templo para fora, a tua vida pode nunca mais ser a mesma. Ah, mas não tem ninguém de fora pregando. Deus pode mudar a tua história no culto. Não menospreze o culto. Ah, mas não tem nada diferente acontecendo. Não menospreze o culto. Deus pode mudar a tua história em um culto. Ah, mas é o irmãozinho Josézinho que vai dar uma palavra. Não menospreze o culto. Deus pode mudar a tua história em um culto. Pode ser hoje. Em 2026 você vai fazer culto diferente. Nós não vamos mais escolher culto, não. Se tiver culto, você vai com alegria. Se tiver culto, você vai com esperança. Deus pode mudar a minha história nesse culto. E sabe o que é mais extraordinário, irmãos? É que a Bíblia está cheia de modelos, cheia de exemplos, de vidas que foram transformadas em um culto. Não dá para mencionar todas aqui, mas eu mencionarei algumas. Em Zacarias, em Lucas 1, o texto que lemos, Deus mudou a história de Zacarias num culto. Em Isaías 6, Deus mudou a história do profeta em um culto. Em 1 Samuel 1, Deus mudou a história de Ana em um culto. Em Atos 3, Deus mudou a história de um paralítico na porta do templo na hora do culto. Em Lucas 2, Deus mudou a história de um velhinho chamado Simeão durante um culto. Em 2 Samuel 6, Deus mudou a história de um homem chamado Obed-edom em um culto. Em Lucas 7, Deus mudou a história da mulher pecadora em um culto. Em Atos 10, Deus mudou a história de Cornélio em um culto. Não menospreze o culto. Deus pode mudar a tua história neste culto. Quem pode dizer glória a Deus, levante as mãos, por favor. Levante as mãos. Se eu fosse você, aproveitava para encher esse ambiente com a tua melhor adoração. Abra a boca. Abra a boca para adorar a Jesus. Veja o que o texto diz. Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para receber incenso. É isso? Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para receber milagre. Foi isso? Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para receber respostas. Foi isso? Não. Coube-lhe
ele em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer. Agora eu vou lhe revelar um segredo. E se você entender isto, o teu culto muda para sempre. O culto que muda a história de alguém não é feito para receber, é para entregar. Irmãos, eu creio, é algo no que eu creio, é algo que eu tenho repetido ao longo de anos, que ainda antes do arrebatamento, a igreja será sacudida por um grande avivamento espiritual. Eu creio nisto. Mas nesse processo de avivamento haverá uma reforma no nosso culto. E o nosso culto precisa de uma reforma. Por quê? Porque o nosso culto está muito voltado para nós mesmos. Eu vou no culto para receber. Está errado. Aí eu vou no culto porque eu preciso de... Ah, pastor, quer dizer que Deus não faz isso? Deus faz. Deus responde. Deus abençoa. Deus toca. Mas o propósito do culto não pode ser este. O culto não é para receber, irmãos. Não é para receber. Se eu receber no culto, é um bônus. Porque o culto não é para receber. O culto é para entregar. Eu não venho aqui para receber, eu venho para dar. O ventre de Isabel estava vazio, mas o coração estava cheio. Este é o culto que vai mudar a sua história em 2026. O culto de ventre vazio. O culto de ventre vazio, mas coração cheio. Nós queremos ventre cheio, é ou não é? É. Nós queremos ventre cheio. Nós estamos cheios de ventres cheios. Deus está procurando alguém capaz de cultuar com o ventre vazio. Deus está procurando alguém que faça um culto de ventre vazio. O que isso significa? Com bênção ou sem bênção, eu entrego. Com milagre ou sem milagre, eu entrego. Com a porta aberta ou fechada, eu entrego. Com resposta ou sem resposta, eu entrego. Alcançando ou não alcançando, eu entrego. Vendo ou não vendo, eu entrego. Quem tem capacidade esta noite, quem tem coragem esta noite de fazer um culto de entrega, de entrega, de entrega. Eu não vim para encher o ventre, eu vim para fazer culto, aleluia. Eu não vim para encher o ventre, eu vim para fazer culto. Eu vim para fazer culto. Quem veio fazer culto, irmão? Ai, 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 ai. Pastor Alexandre, eu estou sentindo uma glória de Deus que está entrando nesta casa. Quem veio para fazer culto? Eu vou convidar você agora para fazer culto. Para fazer culto. Para fazer culto. Quem veio fazer culto? Aleluia. Quem veio fazer culto? Quem veio fazer culto? Fica de pé, fica de pé.
Faz culto. Faz culto. Duas coisas você vai pegar na mão do seu irmão aí, se você precisa, pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Nós vamos fazer culto. O ministério de louvor vai adorar aqui, você vai adorar aí.